Caros irmãos e irmãs, amigos congregados nesta Santa Eucaristia do Domingo de Ramos, ou Domingo da Paixão do Senhor, celebrado mais uma vez de um modo diferente, porque continuamos dentro desta pandemia e mais uma vez impossibilitados de celebrar com a grandeza e a dignidade com a qual costumávamos celebrar, com a alegria, com as nossas procissões, com os nossos encontros, não simplesmente pelo fato de fazermos aglomeração ou de cantarmos de forma mais esfuziante ou mais alegre, não necessariamente por isso, mas pelo fato de que podíamos começar esta semana, que é assim chamada Semana Maior, a Semana Santa, de um modo mais envolvente, para que tantos outros irmãos e irmãs pudessem participar, para que nos encontrássemos com as crianças, com os jovens. Geralmente, neste dia de Ramos, é sempre o dia da jornada da juventude, né? A Jornada Mundial da Juventude, ela acontece sempre domingo de Ramos e a cada, acho que é 2 ou 3 anos, que tem esse encontro com o Papa Francisco agora, né? Mas com o Papa. Mas todo domingo de Ramos é o grande dia da jornada juvenil. Por falar em juventude, precisamos trazer mais jovens, né, à nossa comunidade. Os nossos jovens estão, talvez, esperando alguma coisa de nós, talvez esperando que a gente dê um toque, que a gente os estimule e que a gente não perca aqueles que ainda estão conosco. Mas vale a pena. Então, celebrando de uma forma diferente esse ano, mais uma vez, o ano passado nós começamos a pandemia justamente na metade de março e levamos o resto da quaresma e toda a Páscoa dentro dessa pandemia. Esperávamos que este ano já pudéssemos celebrar da forma mais saborosa e verdadeira com a qual nós celebrávamos, mas somos chamados ou obrigados a nos reinventar. E aqui precisamos ser resilientes, né, diante dessa realidade. O mundo está pedindo de nós novas posturas, novas perspectivas, o mundo está exigindo de nós um olhar diferente e esse vírus está nos redimensionando, nos reeducando, nos exigindo outro olhar, outra configuração de vida e até mesmo a fé e a religião vai ganhando outras configurações. Embora não podendo fazer a nossa caminhada e a nossa procissão, não menos vamos celebrar, porque o mistério do amor de Deus é verdadeiro, é igual em pandemia, em catástrofe, em hecatombe, seja o que acontecer no mundo, o mistério de Deus continua o mesmo. E esse mesmo mistério vai se envolvendo com a realidade humana que estamos enfrentando. São mais de 300 mil mortes só em nosso país. Queira Deus, não cheguemos à margem prevista que o Brasil perca pelo menos 1 milhão de pessoas. E essa tem sido a perspectiva, a margem, diante da realidade do número dos que estão infectados e diante do colapso da situação de saúde em todo o país. Então, precisamos já colocar em nosso coração esse olhar
E esse desejo e essa súplica a Deus, e vamos suplicar nessa Semana Santa de um modo muito especial, de que Deus nos livre da possibilidade de alcançar essa marca de 1 milhão de mortos só entre nós. Porque se juntarmos todos os mortos do mundo por causa dessa pandemia, o sofrimento fica ainda maior. Mas é necessário celebrar o mistério do amor de Deus. É necessário se colocar na presença do Altíssimo. E é necessário assumir um caminho de cruz. Assumir o caminho de cruz nada tem a ver, quando nós falamos de assumir um caminho de cruz, que seja assumir um caminho de sofrimento, de dor, de lamentação, de destruição. A cruz era um sinal de destruição quando Jesus foi crucificado. Mas em Jesus, a cruz para nós, ela é vitória, ela é salvação, ela é graça. Então nós precisamos compreender a cruz a partir dessa dimensão. A cruz, ela é instrumento de Deus, ela é passagem, ela não é fim em si mesma, assim como a morte não é fim em si mesma. Então a nossa fé não nos pode levar simplesmente para a morte como se tudo terminou ali e acabou. Até mesmo por isso que a igreja faz sérias recomendações com relação à cremação e outras coisas, porque muitas vezes as pessoas têm a lógica de que tudo que me resta é a morte. Então, o que vem depois dela não precisa ninguém discutir. Não é esta a nossa fé. A nossa fé nos diz que a morte é passagem. Por isso nós celebramos Páscoa. Esse é o significado da Páscoa. Passagem. Cristo passa pela sepultura, pela morte, pela sepultura. Ele não lá permanece. E ele diz que aquele que nele crê fará o mesmo caminho. Passaremos. Há poucos dias nós ouvimos o Evangelho quando ele disse que quando for, elevado, atrairá todos, vai abrir as sepulturas e vai chamar todos alguns para a salvação, outros para sua condenação, porque não escutaram o Filho do Homem, porque não abriram o coração para escutar Deus. É Jesus que nos faz hoje clamar com o salmista, como foi que nós cantamos? Meu Deus, por que me abandonaste? Vamos dizer isso cantando mais uma vez? Mais uma vez, o coral tá bom. Guarde esse refrão do Salmo, desse Salmo 21. Guarde como uma jaculatória para repetir hoje ao longo do dia. E nesta semana, se lembre bem disto. Na sua oração, tome de novo essa expressão a cada dia desses próximos dias. Meu Deus, por que me abandonastes? Mas não como a consciência da derrota, não. Quando Jesus clama isso, ele não está se sentindo o derrotado. Ele está cada vez mais revelando para nós o sentido mais pleno de sua missão, fazer a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, para salvar aqueles que o Pai lhe deu, ele precisava entregar a sua vida. Olha como termina o Salmo, esse Salmo que diz: cães numerosos me destroem, transpassaram minhas mãos, meus pés, posso contar todos os meus ossos. E o texto final do Salmo diz: anunciarei o vosso nome aos meus irmãos.
No meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai o descendente de Jacó e respeitai-o toda a raça de Israel. O salmo não é de derrotismo, o salmo é de glorificação, de reconhecimento de que quem crê na vontade de Deus, mesmo que se sinta humanamente abandonado, Deus está ali, porque Deus está presente aonde estão os seus filhos e filhas. Deus está conosco. Foi isso que nós falamos no Natal. O Emanuel é Deus conosco. Se o Emanuel é Deus conosco, então nós não podemos nos sentir longe de Deus, porque Deus nunca está longe de nós. O salmista, no Salmo 138, já diz: não há abismo maior que Deus lá não possa estar, não há montanha mais alta em que lá a gente não encontre Deus. Deus está conosco. Deus é, como ele mesmo disse a Moisés, eu sou. E se Deus é, ele está presente em todo o lugar. E mais ainda, estará presente junto aos seus filhos e filhas na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da angústia. O nosso Deus é tão presente no meio de nós que aceita até viver as nossas vicissitudes. É isso que São Paulo vai dizer na carta aos Filipenses. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. E toda língua proclame para a glória de Deus, o Pai. Jesus Cristo é misericórdia. Jesus Cristo é Não se esqueça disto. Não se esqueça jamais. Quando tudo parecer destruído, quando todas as forças acabarem, quando o mundo inteiro quiser te fazer sucumbir, tenha certeza, Jesus Cristo é o Senhor. E estará sempre atento ao clamor dos seus irmãos e irmãs. Deus é sempre fiel. E é esse Deus fiel que aceita carregar a cruz. Não esqueça, a cruz que Jesus recebeu hoje no Evangelho, que vamos retomar na Sexta-feira Santa, é a sua, é a minha, é a nossa. Não é a dele. Jesus não precisava de cruz. Jesus nada fez para receber cruz. A cruz que ele carregou foi a minha, foi a sua, é a nossa cruz. E carregou como sirineu. E carregou como Deus que nos ama. E amando, ofereceu a sua vida em resgate da minha, da sua, da nossa. Se somos o que somos, e se ainda podemos esperar ser salvos, é porque Cristo tomou nos seus ombros a nossa cruz. E garantiu para nós a possibilidade de ainda estarmos aqui, respirando e aspirando a graça do reino dos céus, de uma vida eterna. Pare nesses dias, aproveite esta Semana Santa, não gaste o seu tempo com discussões e com contendas enfadonhas e inúteis, não perca o seu tempo procurando reviver as mágoas e os ressentimentos. Não gaste o melhor de sua vida criando contendas e dificuldades para si e para os outros.
Aproveite esta semana e retome aquela sabedoria dos nossos pais, dos nossos avós, uma sabedoria que a igreja trazia na sua prática popular, que foi jogada fora por muitos de nós. Aquela sabedoria especial da reconciliação. Semana Santa sempre foi dia de silêncio. E nas nossas casas nós cobríamos, não só as imagens, até os espelhos, os nossos avós, para a gente não gastar o tempo olhando para a nossa fisionomia, achando que a gente é o melhor, o mais especial. Era o silêncio, era o tempo de reconciliação, de passar na casa de Dona Mariazinha e de seu José para tomar a benção, de procurar o padrinho, a madrinha para um momento de felicidade, de passar pela rua e se reconciliar com os vizinhos, de não dormir em contenda com o irmão, com a irmã, de buscar pelo menos nesta semana uma experiência profunda de reconciliação e de até poder se envolver na prática de preparar uma refeição melhor, mais saborosa, mais compartilhada, mais envolvente nos sabores. E a gente perdeu tudo isso. Perdemos de tal sorte, claro, os mais ricos, isso sim, os mais pobres talvez ainda façam alguma coisa, mas hoje você passa e as pessoas estão, talvez com a pandemia, isso vai funcionar ainda maior. Hoje a refeição é delivery, Então, vamos pedir. Ninguém mais vai à cozinha para fazer a refeição da Sexta-feira Santa. A gente pede ou vai para o restaurante. Nesse tempo, como não vai poder abrir restaurante, então vai ser mais ainda. Vai para o restaurante, prefere ficar uma fila 1 hora, 2 horas na porta do restaurante esperando para não cozinhar em casa, para perder a dimensão da vida, da casa, da família, e a gente está nessa onda também. Precisamos resgatar o que há de mais sublime. Não é simplesmente um saudosismo, é uma relação de intimidade, de amor, de afeto, de transformação, de reconciliação, porque a Páscoa tem que fazer isso em nós. Por isso é que a igreja diz que devemos nos confessar ao menos na Páscoa do Senhor, pelo menos uma vez no ano, para garantir que naquele ano a gente viva a experiência da reconciliação, da vida nova. Se morrer naquele ano, morre reconciliado, morre na paz. Mas às vezes a gente não aproveita, a gente acha que a igreja já está ultrapassada, que certas práticas já não servem mais, e por isso a gente vive uma vidinha qualquer e a nossa Páscoa é uma mera celebração. Retomemos o que há de mais sublime na nossa fé e sejamos testemunha do amor misericordioso do nosso Deus. Meu Deus, vamos dizer juntos, cantando. Mais uma vez. Renovemos a nossa fé.